Olá, tudo bem? Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. Quero compartilhar com vocês uma história que Deus me inspirou, né? E eu coloquei como título A Ponte Quebrada. Vocês já passaram por tantas turbulências da vida, assim como eu, e parece que os problemas não se resolvem, mas Deus, Ele é soberano em tudo. Ele vem no momento certo, na hora certa que precisamos. E nesse momento nós só precisamos ter o coração contrito, um coração voltado a Ele, né? Então vocês já pararam para pensar em algo ou algumas coisas na vida que podem ficar quebradas? Vocês já pararam para pensar como realmente algumas coisas na vida nossa, na vida do ser vivo, do ser humano, podem ficar quebradas, mas ainda assim não parece impossível de consertar, mesmo que esteja quebrada. Há a possibilidade de consertar aquilo que quebrou. Eu quero começar a nossa conversa com uma pequena história dessa manhã. Uma história que Deus me inspirou. Era uma vez duas aldeias separadas por um grande rio. Essas aldeias viviam perto, mas não se falava há muito tempo, porque a única ponte que as unia foi destruída. As pessoas de cada lado guardavam mágoas, ressentimento e um medo silencioso do outro lado. Mas um dia, dois jovens, um de cada aldeia, decidiram que era hora de mudar a história. Eles resolveram reconstruir a ponte juntos. No começo, era difícil. A ponte estava quebrada há tanto tempo que nem precisava ou nem parecia possível consertá-la. Sabe, além disso, eles traziam dentro de si as feridas do passado, as ofensas não resolvidas, o orgulho ferido. Era muito mais fácil desistir, era muito mais fácil omitir, deixar tudo como estava. Mas continuaram, os dois continuaram, tijolo por tijolo, palavra por palavras, gesto por gesto. Eles começaram a perdoar, a se ouvir e entender que o passado não precisava mais definir o futuro. E quando a ponte finalmente ficou pronta, ela não era só uma passagem de um lado para o outro. Era um símbolo vivo de reconciliação, de perdão, de restauração. Restauração é o que nós precisamos para a nossa vida. Perdão é o que nós precisamos viver
eternamente, meus queridos. É exatamente sobre isso que vamos conversar um pouco hoje, sobre como podemos, mesmo quando parece difícil, reconstruir pontes que o tempo e as mágoas tentaram destruir. Ponte entre as pessoas, ponte entre famílias, amigos e colegas. Sabe, queridos, porque o perdão não apaga o que aconteceu, mas abre caminho para a restauração. E a reconciliação é possível mesmo quando as feridas parecem profundas. É restaurar relacionamentos, é transformar vidas. E tudo isso sem Deus não conseguiríamos fazer. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, a palavra diz: e tudo isso é um presente de Deus que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. E Deus nos encarregou de reconciliar as pessoas com Ele, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Deus nos chama de volta. Deus está te chamando para uma reconciliação. A reconciliação, meus queridos, começa com Deus, por meio de Jesus. Ele nos chamou de volta para um relacionamento que havia sido quebrado pelo pecado. Ele não esperou que fôssemos até Ele. Ele veio até nós. Isso mostra que dar o primeiro passo, mesmo quando não somos culpados, é um ato de amor e de obediência. Sabe, nos relacionamentos com colegas, familiares, amigos, alunos, Deus ele nos chama a sermos agentes, agentes de reconciliação. E muitas vezes esperamos que o outro se mova primeiro. Mas o exemplo de Cristo nos desafia a agir com humildade. Cristo, ele não esperou ninguém chegar até ele. Ele veio para nos reconciliar. Ele veio mostrar a humildade. Ele veio morrer por mim, por você. Ele veio nos ensinar como é viver ao lado do nosso Deus. E quando a gente fala de reconciliação, também tem o perdão, né? O caminho da cura. Esse é o verdadeiro caminho da cura. Perdoar não é esquecer ou fingir que nada aconteceu, meus queridos. É escolher não guardar a ofensa, confiando a justiça a Deus. O perdão liberta, o perdão ele cura e abre espaço para o recomeço. Muitas coisas na minha vida estão acontecendo e que já aconteceram. Muitas coisas estão acontecendo e já aconteceram em sua vida também. Mas o caminho para a cura é o perdão, o verdadeiro perdão.
É como eu acabei de dizer, que perdoar não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu. Mas perdoar é escolher não guardar as ofensas, sabe? Não guardar todas essas coisas ruins, mas confiar a justiça somente a Deus. E o perdão, ele liberta, o perdão, ele cura. E o mais lindo é que ele abre espaço para um recomeço. E é assim que Jesus veio nos ensinar. No livro de Efésios, capítulo 4, versos 32, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Sabe, dentro de casa ou no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, eu e você, nós precisamos cultivar um coração perdoador. Quando o perdão acontece, o peso da mágoa é retirado e a paz pode florescer novamente. No meio dessa turbulência de vida que nós estamos levando nos dias de hoje, nos faz ser pessoas amargas, pessoas sem resiliências, pessoas que vivem por si próprio. Hoje já está acabando a empatia pelas pessoas. E Efésios é bem claro: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. É difícil, meus queridos, mas é como eu já falei, eu já tem anos que eu estou estudando sobre perdão, reconciliação e pedindo para que Deus transforme meu coração todas as manhãs. E, sabe, dentro de casa, ou no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, constantemente nós temos que cultivar esse coração, mas um coração perdoador, um coração que perdoa, que entenda, que vai acima de todo o entendimento desse mundo, sabe? É isso que Jesus está nos ensinando, que nós devemos ter um coração perdoador em tudo em nossa vida, em todos os momentos. Pois o perdão vem a restauração e Deus reconstrói o que foi quebrado. Você acredita nisso? Que Deus reconstrói o que foi quebrado. A restauração é mais do que apenas perdoar, meus queridos. É reconstruir. É um processo que leva tempo, exige confiança e graça. Assim como Deus não apenas nos perdoou, mas nos reintegrou à sua família, somos chamados a restaurar pontes quebradas. Assim como aqueles dois jovens que por tantos anos aquela ponte estava quebrada e um certo dia resolveram fazer um recomeço. E na história que eu contei,
Diz que foi tijolo por tijolo, palavra por palavras, e o amor foi ali florescendo, né? O amor foi trazendo a eles a eficácia, a chance de reconstrução. No livro de deixa eu terminar. Então, restauração é mais do que apenas perdoar, é reconstruir. É um processo que leva tempo, exige confiança e graça. Assim como Deus não apenas nos perdoou, mas nos reentregou a sua família. Somos chamados a restaurar pontes quebradas. O livro de Salmos 147, versos 3 diz assim: Ele cura os que têm o coração partido e cuida das suas feridas. Então, a partir do momento que eu me decido, que eu escolho a não viver mais omisso e amar a Deus primeiramente, depois minha família, depois meus amigos e as outras coisas. Deus está dizendo que Ele cura os que têm o coração partido e cuida das suas feridas. Então Deus vai cuidando, assim como aqueles dois jovens que estavam ali reconstruindo aquela ponte. No dia a dia Deus foi curando as feridas, foi curando o coração partido. E no dia a dia foi brotando o amor, sabe? No seu trabalho, na igreja, ou em casa, ou na escola, podemos ser instrumentos de restauração. E restauração, às vezes, significa ouvir, abraçar, orientar, ou simplesmente estar presente. Simplesmente estar ali, quietinho do lado. Deixar Deus trabalhar na vida de cada um, não é verdade? Eu fiquei pensando e algumas coisas para que a gente possa refletir um pouco em tudo isso que eu acabei de dizer. Que a gente possa refletir, alguém que você precisa perdoar. Assim como eu acredito que também você tem, sim. Pois perdoa. Busque em oração e graça, confiança. Creia na justiça do Senhor. Ouça a voz de Deus. Deixa Deus transformar o seu coração. Existe uma relação que precisa de reconciliação? Também creio que existe. Abre teu coração para Deus, deixa Deus trabalhar em tudo. E você vai ter uma vida mais curativa. Como você pode ser um agente de restauração no seu ambiente hoje? Pode ser no seu ambiente escolar, pode ser no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar. Como você pode ser um agente de restauração? Pense nisso junto comigo, tá? As coisas vão acontecendo, a gente passa por uns processos que muitas das vezes dói. Mas quando Deus Ele tem permissão a entrar,
tudo é transformado. 2 Coríntios 5, 18 e 19, vou ler novamente. E tudo isso é um presente de Deus, que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. E Deus nos encarregou de reconciliar as pessoas com Ele, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Na linguagem transformadora, eu leio assim, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Isso acontece com o coração contrito, com o coração quebrantado. Deixa Deus trabalhar na sua vida nessa manhã, sabe? Deixa Deus fazer o propósito que Ele tem para você na sua vida. Vamos orar. Ai, Pai querido, Senhor Deus. Senhor, obrigado por me reconciliar contigo através de Jesus. Ajuda-me a perdoar como fui perdoado e a buscar a paz nos meus relacionamentos. Usa-me como instrumento de reconciliação e restauração, onde quer que eu vá. Aonde quer que eu coloque a planta dos meus pés. Me ajuda, Senhor. Ajuda essa família que está do outro lado, assistindo esse vídeo. Brota no coração de cada um o desejo e a vontade de reconciliação, de amor, resiliência, para que nós possamos ter uma vida, Senhor, de paz e longanimidade, Senhor, contigo. Nos ajuda, Senhor, a ser agente da reconciliação. Desde já eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que eu e você possamos estar verdadeiramente buscando um poder curativo, não só para nós, mas para as pessoas aí fora. O poder curativo é o perdão. E não existe amor maior no mundo do que o amor de Jesus. Lembre-se, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fiquem com Deus. Me acompanhe lá no TikTok, todas as madrugadas estou ali postando um devocional. Fiquem com Deus.